Depois de nós vermos as várias facetas práticas até este capítulo, cabe fazer uma breve introdução sobre o assunto do protocolo HTTP e qual é o problema que o Django vai resolver para a gente. De uma maneira hiper simplificada, o protocolo HTTP define a comunicação entre os clientes e os servidores. Essa comunicação é feita através do que se chama requisição, onde o cliente requisita um recurso do servidor e, em contrapartida, o servidor vai gerar uma resposta a essa requisição. A requisição HTTP nada mais é do que um arquivo com este formato aqui de exemplo. Então, na primeira linha, nós temos a definição da requisição com o verbo, que aqui no caso é get, e nós vamos detalhar um pouco o verbo um pouco mais para frente. Existe aqui o path do acesso ao recurso e a versão do protocolo, que nesse caso aqui é o HTTP 1.1. Depois dessa primeira linha, vem o que a gente chama de cabeçalhos, onde o formato vem com o nome do cabeçalho, no caso aqui date, 2 pontos, e o valor respectivo a este cabeçalho, no caso aqui a data. Veja aqui que temos outro cabeçalho, que é o connection, com o seu respectivo valor close. Esses são os cabeçalhos gerais. Nós temos também os cabeçalhos da requisição. Então veja que temos aqui o host com o respectivo valor, informando quem é o domínio da aplicação e diversos outros cabeçalhos. Depois nós temos cabeçalhos de entidade e, por fim, nós temos o chamado corpo da requisição, onde podem ser enviados mais dados. Isso é utilizado principalmente nas requisições do tipo POST, onde nós enviamos dados para o servidor, por exemplo, preenchemos um formulário HTML. O servidor, por sua vez, quando recebe este arquivo, ele vai ter que responder com um response, cujo formato, inclusive, é bem parecido. Veja que temos aqui na primeira linha o status, informando qual que é o protocolo, novamente, um número que indica o status, em particular o de 200, é o status de OK, deu tudo certo. Assim como no request, existem aqui as 3 categorias de cabeçalho. Veja que aqui nesse caso foram retornados os cabeçalhos de entidade, informando que o tipo de conteúdo é texto e HTML. Existe aqui o tamanho desse conteúdo e a última vez que ele foi modificado. Além disso, normalmente um response contém o body. Em particular, quando o acesso ao HTTP é feito pelo navegador, o navegador consegue entender então que este conteúdo é texto e HTML e consegue então pegar esta linguagem de marcação e transformar na interface que nós vemos quando acessamos aí uma página então. Agora, voltando no assunto verbos de uma requisição, existem vários verbos definidos no protocolo. Eu estou aqui na página da Wikipedia, onde são listados os principais. O primeiro verbo que aqui se encontra é o verbo get, que possui a semântica em que você quer acessar um recurso dentro de um servidor. O outro método muito importante e muito utilizado é o método post, que costuma ser utilizado quando você vai criar uma entidade nova no servidor. Existe aqui também o método delete, que indica que eu quero deletar um recurso dentro do servidor. Já o response possui uma lista com diversos códigos de status. Eu vou clicar aqui na página do próprio Wikipedia falando dos status. Então você pode ver que existe um código do status numérico e toda a sua semântica. Então veja aqui que a família de código 200 é a família de código que demonstra o sucesso. 201 o item foi criado, 202 o item foi aceito, 203 não autorizado e assim por diante. Existem os códigos de redirecionamento da família 300, existem os erros do código em que o cliente fez a requisição errada, são os códigos da família 400, e existem os outros erros, em geral, erros do servidor, que são os erros da família 500. Então, o que é importante saber aqui no final do dia é o problema que o Django vai resolver para a gente. Quando nós fazemos então a requisição do nosso navegador, ele normalmente vai passar por um servidor web, que no nosso caso, utilizando o Heroku, ele abstrai isso aqui para a gente. Esse servidor web vai fazer a requisição para o Django.
O Django é representado por esses componentes aqui dentro dessa caixa roxa. Quando a requisição chega, ela vai passar por o que se chama um conjunto de middlewares, que tem a oportunidade de fazer um tratamento nesta requisição. Depois disso, a requisição vai passar pelo despachador de URL, que vai encontrar o código da view respectivo para que essa requisição seja tratada. Então, além desse mapeamento que o Django dá, ele vai também processar, massagear essa requisição, fornecendo um objeto em alto nível para nossa visualização direto no código Django. Feito esse massageamento, finalmente vai ser executada a minha função da view, que tem a oportunidade de acessar os nossos modelos com o respectivo banco de dados e juntar esses dados com os templates. E a finalidade da view, principalmente quando atendendo uma requisição do navegador, vai ser processar esses dados e gerar HTML, CSS e JavaScript. Ele vai encapsular todos esses dados no corpo da requisição, produzindo uma string no formato HTML, produzindo uma resposta que vai passar novamente pelos nossos middlewares, depois vai ser reenviado para o nosso servidor web e essa resposta vai finalmente chegar ao navegador, que por sua vez vai interpretar este corpo com código HTML para poder mostrar a interface para a gente. Parece que é brincadeira, mas eu já vi muito desenvolvedor com muita experiência que nunca parou para estudar esse fluxo. E entender esse fluxo é fundamental na hora de debugar qualquer aplicação web. Então, com esse fluxo em mente, eu rodei aqui o nosso servidor em modo debug e coloquei aqui o breakpoint para a gente entender tudo que está acontecendo aqui quando nós acessamos a nossa aplicação. Então, quando eu acesso aqui no navegador e coloco o meu domínio aqui, localhost 2.800, na verdade, o que ele está fazendo completamente é http://localhost. Esse HTTP é definindo justamente o protocolo HTTP. Então, quando eu clico em Enter, na realidade, o que o navegador faz é enviar, então, a nossa requisição HTTP para o nosso servidor. Quando ele chega no servidor e vai ser tratado pelo Django, a primeira coisa que o Django vai fazer é carregar o seu arquivo de settings para saber todas as configurações que existem, instalar todas as aplicações baseadas nesse arquivo settings.py e aí, baseado no path da minha aplicação, ou seja, tudo que vem depois do domínio, ele vai percorrer o arquivo de URLs procurando um path que seja respectivo a essa requisição. No caso aqui, o barra, ele não vai entrar nem no admin, nem no aperitivos. Portanto, ele vai ter que procurar nas URLs da nossa app base. Então, ele vai entrar aqui no base, vai procurar em URLs, vai finalmente encontrar aqui o path respectivo à raiz, que se chama home, e está representado aqui por esta função home. Quando ele encontra essa função home, ele já massageou a requisição. Veja que se eu for aqui para o debugger, aqui embaixo, veja aqui os diferentes dados que aparecem neste objeto Python de alto nível que representa aquela requisição HTTP. Veja justamente, existe aqui o path, que é a raiz, qual é o método, que é justamente o verbo HTTP que está sendo utilizado nessa requisição, que é o GET, o esquema do protocolo, que está sendo o HTTP, e diversos outros dados que porventura venham na requisição. Veja, por exemplo, aqui a lista de cabeçalhos. Como a gente tem uma estrutura parecida com chave e valor, veja que os cabeçalhos são representados nesse objeto requisição como sendo um dicionário com nome e valor respectivo. Na sua função, então, de view, você tem sempre que retornar um response. E esta função render que nós utilizamos vai fazer exatamente isso. Eu vou entrar aqui na função render. Veja o que ela vai fazer. Ela vai renderizar a string respectiva a um template. O template aqui, no caso, referenciado, é o home HTML, ou seja, este template aqui. O Django vai, então, processar esse template, por exemplo, rodando aqui o módulo static e gerando aqui os URLs dos recursos dessa página, CSS e JavaScript aqui, basicamente.
além da imagem do favicon, e vai gerar como resultado uma string HTML. Eu vou aqui pular para a próxima etapa. Veja aqui o content que foi retornado desta função render_toString. Veja que é justamente uma string com apenas código HTML e com os links para os recursos de CSS e JavaScript. Quando então você tem este arquivo, o Django oferece este objeto de alto nível, que é um HTTP response, passando este conteúdo, todo o content type e o status, que no caso vai ser 200, porque ele vai atender essa requisição com sucesso. O que ele vai fazer com esse objeto de alto nível é justamente gerar aquele arquivo response de baixo nível, que é este aqui, e enviar para o navegador. Veja que enquanto ele não envia, o navegador ainda não renderizou nada. Então, quando eu saio aqui desse breakpoint e libero para que a requisição seja retornada para o navegador vai receber o response, vai conseguir extrair do seu body, entendendo que o content type é text HTML, e vai conseguir renderizar a interface da página para a gente. Então, a partir dessa aula, você conhece o fluxo básico HTTP e passa a entender qual é o problema que o Django resolve. Ele vai oferecer para a gente a ferramenta para que nós possamos ler as requisições HTTP e produzir respostas. Mantenha sempre esse fluxo na sua mente, porque ele é fundamental quando você for produzir as suas funcionalidades e principalmente quando você precisar debugar a sua aplicação.